Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o Papo Literário, que hoje está sendo apresentado aqui da Biblioteca Pública Estadual do Ceará, no setor infantil. E estamos na Sexta-feira da Paixão, data que para muitos religiosos é um momento de reflexão. E nesta edição inédita do Papo Literário, vamos trazer alguns livros sobre o tema. Veja o que preparamos para você nesta edição. Nesta edição, vamos te ensinar a fazer um delicioso ovo de colher com recheio de bolo. Tem ainda dicas de livros de Páscoa para você que quer dar um presente diferente nesta época. Vamos falar também sobre o mais novo livro da fotógrafa Sheila Oliveira, Saberes e Fazeres, um olhar para a educação indígena e quilombola no Ceará. Nossa entrevista especial é com a empresária, escritora e jornalista Gabriela Quintela, que está lançando o seu mais novo livro, O Próximo. Fica ligadinho na gente, o Papo Literário está só começando. O Papo Literário começa falando sobre o novo livro da fotógrafa cearense Sheila Oliveira, Saberes e Fazeres, um olhar para a educação indígena e quilombola no Ceará. O lançamento aconteceu neste mês de março, aqui na Biblioteca Pública Estadual do Ceará. Voltado para as culturas indígenas e quilombolas do Ceará. Assim é o livro Saberes e Fazeres, um olhar para a educação indígena e quilombola, da fotógrafa Sheila Oliveira. Um projeto autoral que teve início com os registros feitos ainda em 2022, em escolas de comunidades indígenas e quilombolas do estado. O projeto ficou sobre a educação no Ceará, ele ficou na gaveta durante um período longo, porque eu tinha a ideia de fazer um documentário sobre as escolas, mas as escolas normais, essas normais mesmo. E eu fui desenvolvendo a ideia e descobri que era mais interessante mergulhar no ensino indígena e quilombola. Então, a partir daí, eu fiz uma pesquisa sobre o assunto, como que funciona tudo isso. E a partir daí montei um roteiro baseado com a ajuda da SEDUC também, que me ajudou bastante a escolher as escolas, me deu o apoio logístico, além do projeto já é aprovado pela o edital Mecenas e com o apoio da Enel, o apoio cultural. Então já tinha ali ganho o edital e conseguido o mais importante, que é o apoio cultural. Para executar a obra, Sheila contou com a curadoria e auxílio da Secretaria da Educação do Estado, além de inúmeros parceiros. Tudo isso na companhia da educadora carioca Rona Hani, idealizadora do Instituto Ler é Abraçar. O trabalho, na verdade, como educadora, para desenhar a narrativa do livro, uma fotógrafa que contribui com a imagem, a história que ela conta é pela imagem. Mas o meu olhar era um pouco convidar o leitor para atravessar esse livro, na passagem de páginas, como se ele estivesse viajando com a gente. Então, entendendo que existe uma narrativa, existe um percurso, foi pensado, não é aleatório. E exatamente, quando a gente vai selecionar as fotos que vão entrar no livro, é foto à beça. Quando você vai selecionar as fotos, você tem um pouco que entender quem não estava na viagem. E um cuidado que foi uma combinação desde o início é que a voz na palavra do livro fosse exatamente dos responsáveis por essa história, que são eles, os indígenas e os quilombolas. Então, a palavra no livro é deles. E também foram muitas gravações, então você recortar a palavra e escolher a fotografia é um casamento, é um encontro de o que diz o próprio povo e o que diz a fotógrafa que foi registrar. Então o meu trabalho era esse, era um trabalho de bastidor na hora de tecer um pouco essa narrativa.
Foram 3 anos de produção para que o projeto saísse do papel. O livro tem um olhar livre da fotógrafa, um diferencial, e que teve como contribuição o acolhimento das comunidades indígenas e quilombolas por onde passaram. Antes de fotografar um tema, eu pesquiso, eu leio, para que eu tenha uma noção, mas quando eu estou lá, eu deixo tudo acontecer, porque tudo é um encontro, a imagem é um encontro, né? E uma fotógrafa que ninguém conhece. Você chega na casa de uma pessoa, ela nunca lhe viu. E aí você chega com uma máquina fotográfica, pedindo uma imagem dessa pessoa. Então há ali uma relação de confiança. Além das belas fotografias de Sheila Oliveira, o livro também traduz um pouco da ancestralidade e ensinamentos dessas comunidades. Estão presentes no livro com frases ditas pelos próprios indígenas e quilombolas. Para isso, foi feita uma escuta com os personagens, ouvindo um a um, retirando dali frases a partir da visão de mundo deles. Uma questão muito importante era ouvir deles o que eles entendem por educação, né? A gente, como disse a Sheila, a gente vai aberto. A gente tem um roteiro na nossa cabeça só como uma estrutura. Mas a gente está aberto porque é exatamente o novo que vai chegar que é importante, que é interessante. E ouvir deles o que era a compreensão de educação, a parcela que a escola traz de importância, né? É um direito e uma conquista recente, se a gente for pensar na história. As escolas são pensadas especificamente para eles, então não é uma adaptação eles a um modelo escolar. Isso é uma questão maravilhosa aqui no Ceará, precisa ser sempre ressaltada. A gente entrou e conheceu a escola indígena e a escola quilombola. Não é a escola que faz um esforcinho para adaptar, sabe? Não é. É uma proposta curricular diferente, entendendo a cultura local e toda a bagagem que eles têm. Apesar de contar a história da educação indígena e quilombola, Sheila conta que gostaria de se aprofundar mais sobre o assunto. Visitar ainda mais escolas, dando voz às pessoas que vivem nessas comunidades. Eu gostaria de me aprofundar um pouco mais sobre um assunto e visitar mais escolas quilombolas também para conhecer melhor. E durante o percurso foi feito um vídeo, eu fotografava e aproveitava os momentos que já tinha feito o processo fotográfico e colhia os depoimentos dos diretores, professores, do que eles tinham para dizer. Dê a voz, né? Porque a imagem é uma coisa, ela fala, a voz também fala, complementa aquilo que eu estava vendo. E isso realmente tem uma intenção, espero conseguir me aprofundar mais, viajar mais por essas comunidades, saber mais. E recebemos um e-mail da assessora de imprensa, Júlia Ourique, divulgando o lançamento do livro A Indústria Fonográfica Digital, Formação, Lógica e Tendências, de Leonardo de Marchi, jornalista, professor e pesquisador da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um livro que fala sobre o uso da inteligência artificial, machine learning, direitos autorais, algoritmos e, claro, de muita música. Lançado pela editora Mauad X, a obra conta com 160 páginas, um conjunto de textos escritos pelo próprio autor nos últimos 10 anos. O trabalho é uma sequência de outro livro escrito por Leonardo, A Destruição Criadora da Indústria Fonográfica, de 1999 a 2009. Parece ser um bom livro. Obrigada pela sua participação aqui no Papo Literário, Júlia. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvca.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. E antes de chamar o intervalo, a gente tem 3 dicas de livros para você que gosta de presentear na Páscoa. E a nossa primeira dica é o livro As Aventuras de Pedro Coelho. A obra literária já virou filme e é uma ótima opção para presentear nessa época.
Apesar de não ser uma história de Páscoa, a autora Beatrix Potter escreveu e ilustrou as aventuras do dentuço há mais de 100 anos e mostra como os coelhos conquistaram humanos e o seu espaço por direito. Indicado para crianças de 2 a 6 anos, a obra é um clássico e encanta até os adultos. Outra dica é o livro O Coelhinho que Não Era de Páscoa, da escritora Ruth Rocha, com classificação indicativa para crianças de 9 a 12 anos. Na obra, o coelho Vivinho tem muitos irmãos e uma família divertida. Mas ele não quer seguir aquele ditado do filho de peixe, peixinho é, ou seja, não quer ter como profissão ser um eterno coelhinho da Páscoa. Uma história para crianças, mas que remete a um tema vivido por muitos ainda nos tempos de hoje: a valorização da independência de pensamento e decisões do outro. Por fim, a nossa dica é com a escritora Ana Maria Machado, que conta a história de Joãozinho no livro Uma História de Páscoa. Voltado para crianças de 9 a 12 anos, o livro conta a história de um garoto que fica à espera do coelhinho, que iria chegar com sua cestinha cheia de ovos de chocolate. Acontece que os coelhinhos pensavam o inverso, que os meninos é que iriam chegar com cenouras coloridas, uma espécie de troca de presentes, cada um com o que interessava ao outro. Após o intervalo, tem uma entrevista especial com a influenciadora digital, jornalista e escritora Gabriela Quintela, que está lançando o livro O Próximo. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta aqui da Biblioteca Pública Estadual do Ceará, do setor infantil. E eu começo te perguntando: você já doou o seu tempo para ajudar uma instituição sem fins lucrativos ou uma pessoa a ajudar alguém sem nenhum interesse? Já pensou que a compaixão e também esse olhar mais sensível para o próximo pode atrair a prosperidade? Então, é com essa reflexão que eu te convido a acompanhar com a gente o nosso quadro da entrevista especial de hoje, que recebe a escritora, jornalista e digital influencer Gabriela Quintela, que está lançando o seu novo livro, O Próximo. Para falar sobre o seu mais novo livro, olha só quem está aqui comigo, a Gabriela Quintela, né? Ela que é empresária, influenciadora digital, jornalista e escritora, lançando o seu mais novo livro, O Próximo. Quem pensa no próximo se torna próspero, né? A gente até começou, Gabriela, fazendo já uma reflexão, quem está acompanhando a gente, né, sobre essa questão mesmo do próximo, do pensar no outro. Explica um pouquinho pra gente, seja bem-vinda ao Papo Literário, claro, sobre esse seu livro, né? Como é que ele foi pensado, por que esse título de O Próximo? A intenção, né, é fomentar o empreendedorismo social, visto que hoje a gente tem um instituto chamado Instituto É Santa, né, na nossa organização, que conta com mais de 150 colaboradores, e a gente fomenta muito essa questão do social, né? Então esse livro ele nasceu com esse ensejo de falar, de promover o empreendedorismo social, mas obviamente que para falar do social a gente precisa entrar em algumas nuances, né? Como a estrutura social, né? A composição do Estado de Direito, a gente fala também. Então está uma leitura muito, muito dinâmica. E aí, quando você diz pensar no próximo para ser próspero, né? Essa questão da prosperidade, como é que ela funciona? Bem, a prosperidade ela funciona de que forma, né? Quando eu falo de pensar no outro e me tornar próspero, é que aquilo que eu semeio de qualquer forma eu vou colher. Então, a partir do momento que eu dedico-me em pensar nas classes menos favorecidas, no momento que eu penso de me colocar de fato no lugar do outro,
isso acaba que traz uma riqueza que não é sobre dinheiro, não é sobre potencial econômico, é sobre realmente um potencial emocional. E quem está emocionalmente feliz, obviamente, que não tem como dar excelentes resultados na vida pessoal. Seria muito aquela coisa da realização pessoal mesmo, né? Da pessoa se sentir bem, fazer o bem, ajudar. Também, né? Quando você semeia, você colhe, como eu falei anteriormente. Então, assim, seria essa parte de atender algumas questões, bem como trazer à luz do conhecimento instituições também. Eu trago algumas instituições, eu menciono outras instituições, mas para aquelas pessoas que querem até fazer alguma ação, querem participar de alguma ONG, mas não sabe como, não sabe por onde começar. Então, eu acredito que aqui seja um manual de reflexão, bem como te dará dicas sobre por onde começar, o que fazer, né? E como existe um capital que é impagável, que é o capital humano. É quase como um guia, digamos assim, né? Para quem quer se lançar aí, tanto na questão do empreendedorismo, como também quer conhecer um pouco da sua marca, né? Do E-Santa, e que quer, assim, abranger os horizontes para não ficar só naquela linha de empresarial, né? Digamos assim, de pensar só no faturamento, no lucro e sim pensar no humano. Até porque a dinâmica empresarial hoje não nos permite mais focar só em lucratividade, né? A dinâmica hoje em qualquer organização, seja ela social ou não, se dar do bem-estar do outro, né? Hoje a gente trabalha com foco em desenvolvimento pessoal em todas as empresas, seja elas de comunicação, né? Seja elas a empresa têxtil, seja elas startups. Hoje a gente trata muito do foco ligado ao bem-estar humano. Gabriela, e quanto tempo de produção do livro, né? Como é que você foi aí amadurecendo a ideia de que precisava levar esse conhecimento para que outras pessoas também pudessem, né, se instruir por ele, para ajudar nessa questão da leitura, nessa questão mesmo de empreender? A parte literária, ela, assim, a parte que me compõe, ela foi muito prática, né? Cabe citar que em menos de um ano, né, eu estou na minha segunda obra. Mas, assim, a parte mais difícil e mais que demandou muito de mim, que demandou tempo, foi essa questão da pesquisa mesmo, né? De saber quantas ONGs hoje atuam no Brasil, saber o trabalho que elas desenvolvem, saber por onde começar essa questão do empreendedorismo social. Então, eu acho que, ao todo, algo em torno de 5 a 6 meses, porque teve bastante pesquisa. E aí, como que a E-Santa, né, você já tinha falado um pouquinho para a gente da questão dos funcionários, que você também coloca dentro do seu livro, mas como que ela também impactou aí nessa produção textual? Ele impactou de todo custo, né? Porque foi do Instituto E-Santa que nasceu todas as coisas, né? Então, as ações que a gente executa hoje no Instituto E-Santa, lembrando que E-Santa é a organização, o Instituto é um braço da organização. A gente desenvolve hoje diversos trabalhos nessa área social, né, como Missão Cuscuz, onde a gente distribui marmitex, com um produto super popular aqui da nossa região, que é o cuscuz, para moradores de rua. A gente também faz a distribuição de mais de 50 cestas básicas todos os meses para uma sequência de famílias que são selecionadas, né, por as assistentes sociais de cada região. Também distribuímos livros em unidades penitenciárias para fomentar o projeto Livro Aberto, que é um projeto da SEDUC em parceria com a SAP, Secretaria de Administração Penitenciária. E a nossa maior inovação do último ano foi criar o Extraordinárias, que é levar autoconhecimento, é levar cuidados pessoais e beleza, né? A gente faz uma ação que fomenta isso, né? Essa autoestima da mulher interiorana, da mulher sertaneja, nos mais distintos estados do Brasil. O último aconteceu na cidade de Passira, no estado do Pernambuco. Então, tinha que ter esse tempero, a gente trazer nesse livro, né, nossas pequenas experiências com o empreendedorismo social, bem como outras instituições já chanceladas no Brasil, que também fazem um trabalho riquíssimo. E aí ele não se restringe só ao estado do Ceará, né? Ela vai para outros campos também para levar toda essa questão mesmo do social.
Sim, hoje a gente atua em mais de 9 estados, né, a nível Nordeste, e a propensão é que isso venha a se instalar em outros estados, que venha a se promover em outras regiões, porque o bem, ele nunca é demais. Então, Gabriela, explica um pouquinho pra gente onde encontrar o seu livro, né? Onde é que as pessoas podem comprar, quem está acompanhando a gente, gostou, quer comprar o livro. Também, por exemplo, o dinheiro arrecadado com o livro, ele vai ser revestido para essas ações? Sim, todo o lucro das obras literárias, né, são destinados ao Instituto. Quem quiser adquirir o livro pode estar adquirindo pelo site da Amazon, já está disponível, Mercado Livre. Também a gente disponibiliza no próprio site da empresa, né, que é www.esantooficial.com.br. E no Instagram também a gente faz uma dinâmica lá para fomentar a questão das vendas, né, de propagar essa ideia e arrecadar fundos para o Instituto. Obrigada pela sua participação aqui no Papo Literário, Gabriela. Obrigada, eu que agradeço, Soraya, é um prazer estar aqui. TVC me traz muitas memórias simbólicas e eu fico muito feliz de estar aqui hoje. No próximo bloco, vamos falar sobre a época mais doce do ano, a Páscoa. E tem receita, viu? A gente vai te ensinar a fazer um ovo de colher com recheio de bolo. Eu volto já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário. Como prometido, vamos te ensinar agora uma receita simples para fazer em casa, de um ovo de colher recheado com bolo. E eu já estou aqui no ateliê Nosso Bolo para a gente explicar para vocês, né, como é que faz esse preparo do bolovo, né, o bolo de chocolate com recheio de bolo. E aí pode ser qualquer sabor. Tá certo? Eles já me confidenciaram aqui, porque eu estou com os sócios proprietários da marca, o Jefferson Martins e a Michele Fernanda, que vão explicar pra gente também como é que surgiu essa ideia, né? Porque essa ideia também não é muito nova não, viu? Eles já vêm aplicando esse recheio diferenciado, já está com 3 anos, mas tem um pessoal por aí que também anda imitando, né? Mas vamos saber como é que faz isso na prática. Antes de mostrar para vocês esse preparo, vou pedir para o Jefferson dizer para a gente como é que surgiu essa ideia e como ela pegou aí de um jeito, né, no gosto de quem compra, quem gosta, e já está sendo replicado para todo mundo, não é isso, Jefferson? Exato. O bolovo ele surgiu, como você falou, há 3 anos atrás. E a gente quis unir o útil ao agradável. O chocolate com o bolo, né? Então nós juntamos essas 2 delícias e trouxemos nesse período da Páscoa, que é um período que as crianças adoram receber presente, os adultos, nós, né, gostamos de receber presente, e a gente quis inovar nesse processo. Então a gente juntou um bolo de cenoura, que é um tema mais voltado também para essa época de Páscoa que remete ao coelhinho da Páscoa. E a gente trouxe esse bolo de cenoura, juntamos com chocolate meio amargo, um chocolate nobre, para que a gente possa trazer essa experiência ao nosso cliente. Mas quem é que tá curioso, né? Tá todo mundo aqui curioso já para saber, viu, Jefferson, como é que faz esse bolovo. E a Michele é a parte boa, né? E a Michele é que é a autora, tá? E não é tão simples não, né, Michele? É simples, mas dá um pouquinho de trabalho ou não? Um pouquinho de trabalho, mas com habilidade, com carinho, com vontade, sai um belo presente e um bom produto para ser vendido. E o pessoal em casa vai conseguir fazer o que tu vai ensinar aqui pra gente? Muito fácil, muito fácil. Começando, uma casquinha, um chocolate para derreter, micro-ondas, super fácil, 30 segundinhos, você derrete o chocolate. A forma, super barato nas lojas de confeitaria para comprar, para você produzir, você guarda e fica utilizando os anos seguintes. As embalagens as caixinhas são acessíveis, são baratas, são vários modelos e, enfim, é montando para ver a facilidade. Então vamos lá, né, pessoal? Embalagem super acessível, reutilizável, lava, guarda, certo?
Vamos iniciando colocando o nosso chocolate. Chocolate blend de chocolate, chocolate nobre, chocolate meio amargo ao leite. O chocolate branco você pode colorir. Você pode já colocando o chocolate na forminha. A forminha ajuda, que ela já vem com uma marcação, a quantidade de chocolate que você vai colocar para não desperdiçar, para o ovo sair perfeito. Iniciamos colocando o chocolate na medida. Você derrete 30 segundos no micro-ondas, tipo 300 gramas de chocolate. Aqui, esse meu ovinho, ele vai 90 gramas de chocolate derretido. 90, 95 gramas. Fica uma casquinha bem formadinha, perfeitinha. Certo? Pronto, meu chocolate derretido. Colocamos montamos a forma, certo? Levo para a geladeira, tipo 5 minutinhos, 10 minutos, depende da tua geladeira. 10 minutos depois, ou um pouco mais, certo? Ele já descola aqui do lado de fora, ele já te mostra que descolou o chocolate, que ele tá pedrado, que ele já tá firme. Tira da casquinha, tira do molde. Aqui eu tenho o recheio de ninho e o recheio de chocolate. Muito fácil de fazer, simples. Aquele leite condensado, um cremezinho de leite, uma caixinha de leite condensado para uma caixinha de creme de leite, 30 gramas de margarina, 60 gramas de leite em pó, panela, foguinho baixo, mexendo com tempinho, com paciência, com carinho, você faz um recheio maravilhoso. E encerramos o Papo Literário de hoje. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, às 7h30 da noite, aqui na TV Ceará. Até lá!